Trouxemos aqui para melhorar nosso conhecimento cada vez mais o professor Marcondes. O professor Marcondes é professor titular da Unicamp. Ele é responsável pelo ambulatório de neurologia da parte de neuromuscular. Essa área neuromuscular envolve várias doenças, dentre elas uma das que a gente vai estudar nos próximos projetos, que é a esclerose lateral amiotrófica, tá? Uma doença neurológica, degenerativa. Ele vai falar tudo sobre a doença, tirar nossas dúvidas e depois abrir um debate também para a gente começar a entender, olha, fizemos uma sinopse dessa forma, o que tal coisa interessante colocar, qual coisa interessante avaliar, o que a gente pode esperar, né, nos nossos estudos. Então a gente vai aproveitar e ampliar o conhecimento para, assim, cada vez mais, com a doença de Huntington, vocês hoje já têm experiência maior, todo mundo já trabalhou, está envolvido, quer seja com o paciente, quer seja com ensino com documentação, já sabe o que é Huntington, já identifica o que é um Huntington, já sabe tudo que a gente faz nessa doença para tratar os pacientes. Então a gente quer melhorar e agora antecipar. A gente, antes de começar o projeto, a gente quer trazer especialista na área para ampliar o conhecimento de todo mundo, tá? Para a gente já começar a escrever, sabendo um pouquinho da doença e com mais segurança. Tá bom? Ah, e o detalhe, meu professor orientador. Bom, Jorge, obrigado pela apresentação e pelo convite. Luciano também, né? Prazer estar aqui. Gente, só para ter uma ideia, assim, ela é uma coisa que todo mundo já ouviu falar sobre essa doença, assim, é familiar para todo mundo. Tá. Então, assim, bom, vai ter coisa talvez um pouco mais básica, mas acho que a intenção era também trazer um pouco de coisa básica e depois a gente vai passear um pouquinho sobre as principais coisas da doença. Aí a questão da discussão, não sei se a gente pode fazer ao longo da aula, né? Vamos fazendo ao longo da aula. A nossa intenção aqui é, nós vamos escrever um protocolo para usar as células-tronco da cél-A-Vita na tentativa de trazer um benefício para os pacientes de ELA. Então, a gente tem que prestar atenção focados na aula, independente da área que qualquer um aqui atua, pensando em como as células-tronco podem atuar e tudo que a gente pode trazer para o nosso estudo de endpoint para avaliar se esse paciente teve ou não uma melhora ao longo do tempo. Esse é o nosso objetivo, aprender sobre a doença e pensar, como cientistas todos aqui, como a gente vai poder mostrar uma realidade de um benefício para o paciente, se ele assim existir. Bom, a gente então, feita essa introdução, assim, então, essa doença, né, que é abreviada como sendo ELA, é uma doença que é considerada rara, né? Então, se a gente for considerar em termos de prevalência global, não é uma condição frequente, mas o impacto é devastador, né? A gente às vezes brinca em neurologia que vai ser a condição mais assim, grave, né, mais complexa em termos de neurologia, porque não tem muito o que a gente fazer, vocês vão ver ao longo da aula, que o tratamento é muito limitado, o impacto é brutal, a sobrevida média dessas pessoas, elas giram em torno de 3 a 5 anos, né, e num processo que é debilitante, muito grave, então, quer dizer, é uma doença para a qual tem uma demanda muito grande sobre, enfim, novas terapias, é por isso que a gente, né, vai ter essa oportunidade de discutir. Bom, quando eu comecei a dar essa aula, assim, quer dizer, você põe o primeiro slide só para a gente quebrar um pouco o gelo, né? Assim, essas pessoas todas que estão aqui são indivíduos relativamente famosos, assim, e todos eles tiveram como característica comum que vieram a óbito por conta de ELA. Para quem não conhece muito, né? Esse é o sujeito que na verdade dá o nome à doença nos Estados Unidos, né? Então lá ele é conhecido como doença de Lou Gehrig, que é esse jogador de beisebol, né? Do começo do século passado, indivíduo que batia todos os recordes de desempenho, né? De hits, de home runs, enfim. E esse cara começou a perder desempenho e aí foi meio que um quadro meio icônico na época nos Estados Unidos. Então, tanto que lá, na literatura americana, vocês encontraram muito falando sobre Lou Gehrig disease, né? Então, se refere a esse sujeito, esse jogador de beisebol. David Niven e Mao Tse Tung, né? Para quem não sabe, vieram a óbito por conta dessa doença. O Hawking, que foi, acho que talvez, né, recentemente o grande, né? O nome que chamou essa doença. E para quem gosta de futebol, né? Aquele jogador que foi também um jogador aqui do brasileiro de sucesso da década de 80, né? O Washington veio a óbito por conta de ELA, né? Então, em resumo, quer dizer, é uma doença que é rara, mas a gente tem alguns pacientes famosos, né, em relação a esse quadro. Então, a doença é uma doença que, na verdade, está descrita, né, na literatura médica já há algum tempo. Então, a descrição inicial foi feita por Charcot, né, que é o pai da neurologia, né, um francês, que a escreveu no século XIX. Né? Então, ele escreveu de maneira muito interessante, porque tinha na época, né, chamando a atenção para o fato de uma doença degenerativa da via motora, né, nós vamos ver como é que isso se comporta, e aonde havia acometimento de neuromotor superior e inferior. Então, nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, mas basicamente Charcot já chamou atenção para o caráter degenerativo da doença
e por fato de que ela afetava a via motora ao longo de toda a sua extensão, quer dizer, tanto na porção central como na porção periférica. Então, de maneira um pouco mais esquemática, seria isso aqui, né? Então, para quem assim, talvez não está muito familiarizado com isso, então, a via motor, ou seja, a via neural, que permite que a gente faça os movimentos, ela de maneira muito simples, né? Ela contém 2 neurônios, né? A gente chama o primeiro neurônio motor, o neurônio que fica na porção central do sistema nervoso, ou seja, esse neurônio vermelho que está aqui, que sai do córtex motor, tá certo? Ele desce por toda a extensão do encéfalo, tá certo? Até fazer a sinapse, ou seja, a conexão com o segundo neurônio motor. Esse neurônio ele sai da região anterior da medula espinhal, tá? Ao longo de todos os seus níveis, né? Cervical, torácico, lombo-sacro, e aí sai da medula e se direciona então para a musculatura esquelética. Então, basicamente, esse é o circuito, né? Que a gente chama de via piramidal ou via córtico-espinhal, tá certo? E a peculiaridade dela é que essa via é afetada tipicamente nos 2 pontos. A gente tem degeneração que acomete o primeiro neurônio motor e o segundo neurônio motor, né? Em alguns doentes existe uma predileção. Então, em alguns doentes a gente vai ter sinais mais do primeiro, em outros uns sinais mais do segundo, mas na maior parte deles vai ser uma mescla de sinais do primeiro e segundo neurônio motor, tá? Então, isso é a característica, vamos dizer, básica da doença. Tá tranquilo até agora? Tá tudo tranquilo? Bom, em termos de epidemiologia, né, então é mais ou menos isso que a gente tem sobre a doença. Né? Como eu falei, é uma doença rara, então veja que a prevalência, né, isso aqui, o dado brasileiro que eu considero mais assim, fiel é esse dado aqui de Rio Grande do Sul, né, que é um survey que foi feito lá com base em hospitais e com base em clínicas, enfim, mas estima que a gente tem uma prevalência de 5 casos para cada 100 mil. Né? A gente tem dados aqui de Campinas, que foi dados de um estudo de uma aluna minha, foi um dado feito baseado em dados de farmácia de alto custo, né, pegando dados do Ilusol para a gente fazer um apanhado indireto, e não foge muito disso. Acho que a gente teve 5,5 de prevalência aqui na região de Campinas. Então, acho que é um dado relativamente consistente, né? Coincidência que fica em torno de 1 a 3 casos novos para cada 100 mil pessoas por ano, né? Então, dá uma ideia de como é que a coisa se comporta. E isso é incrivelmente estável ao longo dos países, das etnias, não tem muita diferença, né? Então, há um tempo atrás, a gente tinha uma região, especificamente uma ilha lá no Pacífico, né, chamada Ilha de Guam, onde existia uma concentração de casos que era 40 vezes isso aqui. Né? E isso, inclusive, foi um dos ganchos de pesquisa. Vocês descobriram que lá tinha um fator tóxico, né, que era uma espécie de uma raiz que os aborígenes lá consumiam, e isso que levava a doença. Então, quando isso foi identificado, foi basicamente, né, evitado esse tipo de consumo, a coisa realmente reduziu e chegou nos níveis que a gente tem hoje no resto do mundo, né? Então, basicamente é isso. Veja aqui o seguinte, existe uma leve predileção para sexo masculino na doença, então alguma coisa como 1,5 para 1, tá? E em termos de perfil etário, então a ideia é que a gente tem aqui mais ou menos aquilo lá, é uma doença que tem uma predileção no adulto, um pouco mais velho, né? Então, o pico de incidência fica na casa dos 55 aos 70 anos de idade. Então, ela é mais rara depois de 75 anos de idade, a gente tem casos, mas a prevalência cai, né? Como também ela é bem mais rara no adulto jovem, tá? Então, isso é dado de literatura internacional, assim, no Brasil, a gente tem dados assim, nossos e alguns locais sugerindo que talvez seja um pouquinho mais precoce o pico de incidência. Essa curva está um pouquinho desviada para cá, alguma coisa como 55, seria a média idade dos nossos pacientes aqui no Brasil, tá? Bom, e em relação a fatores de risco, né, que é uma coisa que a gente sempre tenta investigar e correr atrás, ainda existe uma grande lacuna. A gente não sabe muito bem o que leva a doença, o que desencadeia a doença. Mas uma das coisas que começa a ficar mais ou menos clara é a questão da atividade física, né? Então é bem paradoxal ela, né? Então existem alguns trabalhos, esse aqui é um deles, né? Um trabalho feito com indivíduos que eram atletas profissionais de futebol, né? Jogavam na Liga Italiana de futebol. As pessoas foram acompanhadas ao longo de um tempo depois que se aposentaram, né? E o que se viu? Se viu que esses indivíduos que eram profissionais do esporte, eles tinham uma chance aumentada de desenvolver a doença, tá? E com um risco que girava em torno de 6,5 vezes uma população controle não atleta, né? Isso foi reproduzido também em outras situações, como por exemplo, a NFL, aquela liga de futebol americano nos Estados Unidos, e veteranos da Guerra do Golfo, né, soldados americanos. Então, aparentemente, a atividade atlética excessiva, né, seria um fator de risco para a doença. É óbvio que nem todo mundo que é atleta vai ter ela, então possivelmente há uma combinação de uma predisposição, né, genética, inata da pessoa, com aquele fator de atividade excessiva. Né? Então, isso é uma das poucas coisas que a gente entende da doença em relação a fatores de risco. O tabagismo é um outro, mas com um impacto pequeno, né? Então é bem diferente, por exemplo, de outras doenças. O tabagismo é uma coisa que é realmente muito importante aqui,
a contribuição ela é menor, né? Bom, e em relação assim ao... Talvez pedir nessa luz para a gente ver melhor, assim, que a gente consegue. Fica melhor, fica? Bom, então, gente, assim, então, embora a gente não saiba exatamente, né, quer dizer, os gatilhos para a doença, o final da história a gente conhece, quer dizer, o que é que leva, qual é o processo patológico básico na doença. Então, como a gente viu, existe uma morte daqueles neurônios que a gente viu, neurônio de cima e neurônio de baixo, e basicamente isso acontece por conta de um acúmulo, né, de uma proteína chamada TDP-43, tá? Então essa doença ela é considerada uma TDP-43-patia, né? Quer dizer, essa é a proteína que está envolvida nessa doença. Assim como no Alzheimer a gente tem o beta-amiloide, assim como a gente tem no Parkinson, né, alfa-sinucleína, que é outra proteína, aqui a gente tem essa proteína TDP-43. Então, aí ela é uma proteinopatia, basicamente, né? É um distúrbio proteico. Então, em pessoas normais, essa proteína ela existe, né? Os neurônios têm essa proteína, ela é uma proteína importante para a função normal. E, aparentemente, a função dela é uma função de regulação de transcrição no núcleo. Tanto que, no indivíduo normal, você tem uma concentração imensa da proteína no núcleo e praticamente nada no citoplasma, tá? Então, na ERA, o que acontece? Na verdade, a quantidade de proteína em si nem aumenta tanto, mas o local onde ela se localiza no neurônio que muda. Então, você passa a ter uma ausência de proteína dentro do núcleo e uma concentração na região do citoplasma, tá? Então, isso parece ser o fenômeno final dessa doença, tá bom? E uma coisa curiosa, essa mesma proteína também está relacionada com outras doenças neurodegenerativas. Então, especialmente uma forma de demência, que lembra o Alzheimer, que chama demência frontotemporal, tá? Então, do ponto de vista patológico, a gente tem duas doenças que compartilham a mesma proteína, vamos dizer, doente, tá certo? Nós vamos ver depois isso um pouquinho mais para frente. Bom, a cascata de eventos que leva aquele acúmulo de TDP-43 e que leva à morte dos neurônios, ainda também é uma coisa que a gente tem alguns insights, mas assim, não tem uma cascata fisiopatológica muito clara. Então, nesse slide, por exemplo, a gente tem várias coisas que parecem fazer parte do processo. Então, uma disfunção de glutamato. Então, as primeiras teorias da ELA é que haveria um excesso de glutamato na fenda sináptica e esse glutamato, então, mataria os neurônios, né? Então, essa é uma coisa que tem evidência tanto clínica como experimental, parece uma coisa importante, tá? Uma outra situação que parece ser importante também, disfunção de canais iônicos, né, de bomba de sódio e potássio, que levaria a uma disfunção do neurônio em termos de concentração de eletrólitos, enfim, agregados proteicos, isso é uma coisa que a gente está tendo cada vez mais espaço, né? Disfunção mitocondrial. Uma coisa que é interessante, quer dizer, embora quem morra seja o neurônio, a gente parece ter outras células ali envolvidas com o processo. Então, especialmente a micróbia, que é um tipo de célula, né, inflamatória do sistema nervoso, parece também estar hiperativa nessa doença, então haveria um componente também de lesão inflamatória. Então, enfim, a gente tem uma série de eventos que parecem contribuir para a doença, mas a gente não sabe exatamente qual começa e qual é o predominante. Então, isso é um dos grandes gargalos para a questão da terapia, porque a gente não sabe qual priorizar e onde atacar especificamente, né? Então, em linhas gerais é isso. Bom, uma coisa que tem ganho muito espaço, né, quer dizer, é genética. Então, genética, né, é uma coisa que a neurologia ganhou muito espaço, e no caso da ELA também, tá? Então, vou falar brevemente sobre duas situações ligadas com a genética da ELA. Tá? A primeira delas é o seguinte, dentro do grupo de pacientes com ELA, existe um subgrupo pequeno, que gira em torno de 5 a 10% dos pacientes, que tem o que a gente chama de ELA genética ou ELA familiar. Então, é aquele primeiro grupinho ali em cima, onde a genética, né, aquele retângulo lá em bege, ele tem uma contribuição muito grande. Então, são pessoas que, independente do que elas façam em termos de atividade de vida, atividade física, dieta, enfim, tudo, elas vão ter a doença por quê? Porque elas têm um defeito genético que vai levá-las a ter a doença, tá? Então, dentro desse grupo de ELA familiar, a gente está falando de quê? De 10% dos pacientes, tá? Na verdade, no Brasil, né, a gente talvez tenha uma proporção até menor do que 10%. Né? A gente tem um estudo agora recente feito lá, em consórcio junto com o Ribeirão, com alguns centros do Norte e Nordeste e tal. Eu diria que é em torno de 5% no Brasil, a proporção de casos de ELA familiar. Tá? Mas dentro desse grupo de ELA familiar, a gente tem, na verdade, vários diferentes genes ligados à doença. Tá? Então, além de ser rara, ela é heterogênea. Não é que tem um gene só que causa toda a doença, a gente tem vários. Tá? E aqui a gente tem, então, enfim... Tá. E aqui a gente tem, então, a sequência em que esses genes foram descobertos, né, quer dizer, ao longo do tempo, né? Então, primeiro foi o SOD1, um dos genes mais importantes ligados à doença, e ao longo do tempo foram descobertos vários outros, tá? Então, só para vocês terem ideia, né,
A gente tem, então, uma proporção de praticamente quase 70% dos pacientes com a familiar que tem o gene mapeado, né? E isso, embora seja raro, é uma das maneiras de a gente conseguir entender um pouquinho qual é a biologia da doença, né? Cada gene desse que a gente descobre, a gente vai ver qual é a função dele, onde é que pode estar alterado, quando ele está, enfim, com mutação, e assim por diante, tá? Um dos genes assim, de interesse, só para lembrar, e é o mais importante em termos de genética de ela, é esse gene chamado C9orf, né? Então é um gene descrito recentemente, e é o gene isoladamente o mais frequente causador de ela no mundo, né? Então, esse é um gene interessante porque, inclusive, já tem trials em andamento, né? Com moléculas para tentar silenciar esse gene, para tentar tratar a doença na forma familiar, né? Então, é um gene interessante. E só para vocês terem ideia, né, que a gente falou sobre a questão do overlap, né, entre ela e a demência, né? Você tem uma família nossa lá, ó, a gente percebe que a gente tinha pacientes que tinham ela, tá certo? E na mesma família, com a mesma alteração genética, alguns tinham demência que eram tidos como tendo Alzheimer, entendeu? Então é interessante entender que, na verdade, você pode ter na mesma família pessoas tendo ela, pessoas tendo demência, né, tipo Alzheimer, e pessoas tendo os dois juntos, tá? Ela com demência. E aí sempre que acontece isso, a gente precisa lembrar desse gene. Então lá, pra gente lá, então, isso aqui são, a gente fez um levantamento, né, em torno de 6% dos pacientes tinham essa alteração desse gene, então a gente já tem casos, famílias aqui no Brasil mapeadas, então é um gene realmente importante. Bom, ainda em relação à genética, uma outra situação que é interessante é a questão onde a gente chama de fatores de predisposição. Então, qual que é a diferença? Quer dizer, a primeira coisa que a gente comentou, que foi essa primeira situação, são aquelas pessoas que têm alterações genéticas que vão levar a doença obrigatoriamente, né? Ou seja, independente do que elas façam, elas vão ter ela porque tem uma mutação que é determinante da doença. Existe agora um outro cenário, que é um cenário onde a gente tem um fator genético que vai predispor a doença, mas não vai causar. Então, seria aquela pessoa que tem um risco aumentado de ter ela, e se ela tiver uma situação ambiental em que ela, vamos dizer assim, some, né, o risco, aí ela passa a ter a doença. Então, aqui a gente tem uma contribuição genética e uma contribuição ambiental. Seria um fator de risco, né? E alguns genes começam a ser identificados nesse sentido. Então, um deles é um gene chamado ataxina 2. Isso aqui foi um estudo que a gente fez também agora há pouco tempo, com uma coorte grande de pacientes. Então, enfim, esse gene, né, chamado ataxina 2, pessoas que têm uma alteração desse gene, elas não vão ter ela obrigatoriamente, mas quem tem essa alteração aumenta a chance de em quase 3 vezes de ter a doença, tá? Então, seria um fator genético de predisposição. E aí o que a gente começa a entender é que, assim, os pacientes com ela não familiar, né, aqueles 90% dos pacientes, eles teriam talvez vários desses genezinhos, cada um aumentando o risco um pouquinho, e aí quando você tem um perfil genético específico com vários desses genes modificadores, aí a gente teria uma chance maior de ter a doença, tá? Isso é importante por quê? Porque também é um outro alvo de terapia. Então, existe um outro trial que está começando em andamento agora, tentando silenciar a ataxina 2 dos pacientes com ela, né? Então, porque esse é um alvo possivelmente para terapia, tá certo? Tudo bem até agora? Bom, sobre o quadro clínico, então, a doença, assim, o carro-chefe dela é fraqueza, tá? Então, é isso que, na verdade, a doença tem como característica-chave, né? E é isso que leva ao desfecho desses pacientes. Então, veja, na maior parte dos pacientes, a fraqueza, ela começa na região apendicular, ou seja, traduzindo, braços e pernas, tá? Ela começa ou num braço ou numa perna e rapidamente ela espalha para o restante do corpo. Então, esse é o grupinho que a gente chama de ela apendicular, ou ela espinhal, né? Existe um grupo, que 30% dos pacientes abrem o quadro com manifestações bulbares. O que quer dizer isso? Uma afecção na musculatura de garganta, faringe e laringe. Então, eles têm como sintoma inicial alteração de fala, alteração de deglutição, né, alteração respiratória, às vezes precoce. E esses pacientes, nós vamos ver para frente, que são os que têm um prognóstico pior, né? Por duas razões. A doença é naturalmente mais grave, eles vão desnutrir, porque eles não alimentam, eles têm rapidamente fraqueza respiratória, enfim. E uma coisa importante, eles têm um atraso diagnóstico muito grande. Então, esses dois vão para onde? Vão para o otorrino, invariavelmente, né? E aí o otorrino que não tem uma noção de que pode ser uma doença neurológica, fica cozinhando o paciente, às vezes, um tempão até finalmente mandar para alguém que entende, entendeu? Então, esse retardo diagnóstico, às vezes, é crítico na doença. 5% dos pacientes, gente, vão ter uma abertura respiratória, então eles não vão ter fraqueza de braço nem de perna, mas vão ter precocemente uma dispneia, eles não vão conseguir ventilar adequadamente. E esse é um grupinho que é raro, mas extremamente grave, né? O prognóstico é muito ruim, tá?
Então isso que a gente observa, então a doença começa geralmente focal, numa perna, no braço, mas ela progride rapidamente, isso é um marco da doença, essa progressão. E aí lembrar disso aqui, né? Quer dizer, sensibilidade é normal, então eles não têm alteração de sensibilidade, eles não têm alteração de controle de esfíncteres, então fezes, urina, permanecem normais, né, ao longo de todo o curso da doença. A penetração dos órgãos também não se altera, tá? Então é importante lembrar disso, quer dizer, é uma doença motora, mas com algumas exceções, com uma musculatura de vísceras, né, com uma musculatura de movimentação ocular, especialmente. Tá? Então, só para vocês terem ideia, isso aqui é um esqueminha básico, né, lembrando aquela questão do neurônio motor superior e inferior, né? Então, quando a gente fala de neurônio motor inferior, tá, que é aquele grupinho que está ali, ó, quais seriam os sintomas que a gente vai encontrar no paciente? Basicamente, atrofia muscular, vocês percebem? Ele perde bulk, ele perde massa muscular e é difuso, né? Então, um doente com ela na fase avançada, ele lembra um desnutrido grave. Quer dizer, você não tem mais, é pele e osso, você não tem mais músculo praticamente, né? E isso, quer dizer, é um negócio absurdamente rápido a progressão. Então, atrofia de mãos, né? Atrofia de musculatura aqui da região da escápula e uma atrofia de língua, né? Então, poucas doenças dão atrofia na língua, tá certo? Então, sempre que a gente vê atrofia na língua em um paciente, a ideia inicial é pensar que pode ser um caso de ela, né? Porque é muito específico. Tá? Bom, o outro grupo de alguns outros sinais que a gente pode encontrar na doença, né, estão relacionados com a disfunção do neurônio motor superior, aquele que fica na porção do cérebro, né? Então, ali, os sintomas são os sintomas que envolvem alteração dos reflexos, né? Quando bate o martelinho, então o reflexo fica bem aumentado, a gente vê um salto grande do músculo quando a gente percute, e eles tendem a desenvolver um quadro de hipertonia. Então, alguns pacientes, quando a gente vê assim a primeira vez, lembra alguém que teve um AVC, fica com aquele braço todo duro, né? E com a perninha esticada, mal consegue mexer, né? Então, por quê? Porque tem essa lesão central, causa esse quadro que a gente chama de espasticidade, né? Então, é uma coisa que faz parte do quadro. Então, como eu comentei, os reflexos alteram, né? A gente tem sinais patológicos, e às vezes a gente pode observar até em termos de região craniana, né? Isso você pode seguir, só para vocês terem ideia. Ele faz espécie de um tremor, né, do queixo, né? Quer dizer, esse paciente ele mal conseguia falar, porque quando ele abria a boca, vai começar a tremer. Então é um movimento involuntário, né? Uma coisa limitante, né? E que realmente pode fazer parte do quadro. Chama clonus, isso daí, clonus de mandíbula, né? Bom, uma outra coisa que é interessante lembrar sobre ela, e isso é uma coisa, um conceito um pouquinho mais recente, é que além da alteração motora que a gente viu, a gente precisa entender que a doença também pode ter alterações extramotoras, né, em regiões do cérebro, não necessariamente motoras, especialmente na porção frontal do cérebro, tá? E essa região, para quem não lembra, quer dizer, é uma região muito ligada com cognição. Então, aí vem outro gancho para aquela interface entre ela e demência, né? Então, a gente sabe hoje que vários pacientes com ela vão ter, além do quadro motor, desenvolvem ao longo da evolução da doença, um quadro cognitivo. Alguns chegam a ter uma demência franca, né? Tipo Alzheimer, enfim, coisa dessa natureza. Mas outros chegam a ter um quadro cognitivo que não é tão grave, mas acaba sendo limitante, né? E alguns, é interessante lembrar que eles têm alterações comuns. Muitas vezes eu tenho vários pacientes que ficam hipersexualizados, né? Ficam às vezes agressivos, com a questão de querer colocar tudo na boca, né? Com hiperoralidade, tudo. Então, não é só a parte cognitiva, rigor, mas a parte comportamental eles também alteram junto, né? Tanto que assim, hoje a ideia que a gente tem isso, né, que é um espectro de doenças em que você vai ter, de um lado, pacientes que tem só ela mesma, só a parte motora, né, naquela ponta você tem só demência, mas uma parte expressiva tem a combinação dos dois, tá? Então isso é uma coisa que mudou um pouquinho o paradigma da doença, né, quer dizer, não é mais uma doença só motora, tá? Bom, e aí tem uma coisa que é interessante, para pensar no nosso estudo, eu acho que é o seguinte, quer dizer, embora seja uma doença muito grave, uma progressão muito rápida e tudo, ela é uma doença que tem uma certa heterogeneidade. Então, existe o que a gente chama de variantes de ela, ou seja, subtipos, né, formas um pouquinho específicas. E essas formas, elas guardam relação com a gente conversou, quer dizer, se afeta o primeiro neurônio só, se afeta o segundo só, se afeta os dois, né? Então, existem, na verdade, variantes assim, importantes de lembrar. Então, eu queria comentar sobre algumas delas. A primeira delas é aquela, assim, tipo 3 que está ali, vocês estão vendo?
Então, o 3 chama esclerose lateral primária. Né? Quer dizer, o que é isso? É uma forma da doença em que o acometimento ele se dá apenas no neurônio motor de cima, só o primeiro neurônio motor, o segundo fica preservado. Tá? Isso tem importância por quê? Porque é uma doença diferente, basicamente. Não morre com 3 anos. Eu tenho doentes com 25 anos de evolução andando. Tá? Então, isso aí é 5 a 10% dos doentes. Mas é uma doença com um prognóstico infinitamente melhor do que a aeroplásica. Mesma coisa quando a gente considera as formas, tipo 4, né? Tipo 4, que tem o quê? Apenas a lesão do neurônio motor de baixo, do inferior. Chama atrofia muscular progressiva. Então é uma forma que também progride, também evolui, mas a evolução é muito mais lenta do que ela é na forma clássica da ELA, entendeu? Então reconhecer essas variantes é importante por quê? Porque o prognóstico muda, né? E no nosso caso, pensando nos exemplos do estudo, se eu incluo um doente, por exemplo, que tem uma evolução mais lenta, isso vai mudar completamente a maneira como a gente vai avaliar esse resultado, entendeu? Então, e como que é o diagnóstico diferencial? Como você sabe os que ela quer? Então, aí é pela avaliação clínica e por exemplo, complementares, especialmente a eletromiografia, né? Então, a eletroneuro, isso. Mas é a avaliação clínica e eletromiográfica que você define os subtipos, entendeu? Então, aqui, basicamente, ó, a gente vai ter esses diferentes subtipos da doença, né? Como a gente comentou. As formas espinhais, que a gente começou no braço e perna, as formas bulbares, aquelas que eu falei que são na região da garganta, onde começa, né? Lá no cantinho, ó, a forma mais branda, mais benigna, que seria a lateral primária, de todas é a mais branda, que tem evolução realmente muito, muito lenta, né? Tanto que alguns até consideram uma doença separada, né? Quer dizer, nem chamam de variante, mas consideram como se fosse uma doença à parte, né? E essas formas que têm o acometimento basicamente no neuromotor inferior, tá? Então, só para vocês terem ideia, ó, quando a gente plota isso em termos de curva de sobrevida, acho que é uma coisa importante de ver, ó. Então veja que assim, o prognóstico é muito ruim, né? Se a gente vê essa curva de sobrevida, se a gente considerar, por exemplo, o ponto 5, né? Quer dizer, a metade dos doentes vão estar mortos com mais ou menos 40 meses de evolução, né? Então, uma coisa aí próximo de um pouquinho mais de 3 anos, né? Então, na média. Mas a gente vai ter formas da doença, subtipos, em que o prognóstico pode ser bem diferente, né? Então, a gente estima que assim, 10% dos doentes com ela, aquele rabinho ali da curva de sobrevida, tem uma sobrevida que vai além dos 10 anos, né? Então, eu acho que um dos pontos que nós vamos realmente discutir na hora de fazer nossa seleção dos doentes é realmente evitar a inclusão desse grupo, né? De alguma maneira, porque senão nós vamos num praio curto, né? Nós vamos ter dificuldade de ver algum efeito. Então, mais ou menos é isso. O prognóstico em geral é muito ruim, mas tem exceções a essa regra. Bom, além do que a gente viu, então tem uma série de alterações que podem fazer parte do quadro, né? Só para vocês terem ideia, quer dizer, fadiga é muito comum, acho que é até fácil de entender, porque eles têm uma fraqueza muito grande, né? Naqueles que têm dificuldade de controlar a musculatura de deglutição, acúmulo de saliva, né? Então, se ela é um problema sério, alteração de sono, desnutrição, a questão alimentar. Então, é uma doença que na verdade acaba sendo bem complexa, né? Ela tem o quadro neurológico como sendo assim, um sintoma-chave, né? Mas, na verdade, a gente tem todo um cortejo, né? No final da doença. Bom, uma coisa que eu acho que é importante lembrar é que assim, a gente normalmente no segmento desses doentes, né, embora a doença progrida, né, assim, para todos eles, como a gente viu, a maneira como progride varia um pouquinho, então é importante tanto quanto possível ter alguma maneira de quantificar isso, né, e aí também em relação ao nosso estudo a gente precisa ter um instrumento. O instrumento clássico para você documentar a progressão da doença, né, que é uma parte dos estudos é o desfecho primário, é essa escala, né, que se chama ALS-FRS, né, Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale, quer dizer, é o desfecho geralmente primário dessa doença. É uma escala que tem validação em português, é fácil de aplicar, porque ela é funcional, né? Então nem sequer envolve examinar a doença, é só realmente ver algumas questões. Então, em linhas gerais, é uma escala, aqui eu coloquei só uma parte dela, né, que a gente usa lá na avaliação dos doentes. Então veja, fala, salivação, deglutição, tem a capacidade de marcha, capacidade de uso de talher, tem a parte respiratória e bulbar, então são basicamente 12 itens, tá? Cada um deles varia de 0 a 4, né? Então a pontuação máxima da escala seria 48, a mínima seria 0. O detalhe é que aqui é o contrário em relação às outras escalas que a gente normalmente usa, né? Então uma pontuação 0 seria na verdade ruim, seria a pior função, e uma escala 48 seria na verdade a melhor função, né? Então só para vocês terem ideia, em relação à saliva, então, pontuação 4 seria normal, né? E pontuação 0 é aquele paciente que tem muita cialorreia, que precisa de limpeza constante com o uso de algum tipo de lenço, guardanapo, entendeu? Então, o 0 aqui no caso seria o pior. Para vocês terem ideia, em termos de história natural da doença, você vê que a gente sabe, isso é relativamente, assim, bem estabelecido
a doença tem que ter uma progressão mais ou menos linear ao longo do tempo. E aí a estimativa é que assim, o paciente médio com ela perde 1 ponto por mês nessa escala. Então essa seria a evolução média, né? Então, em média, se a gente for considerar isso, né, 48 meses seria tempo de sobrevida, que é o que a literatura mais ou menos traz, né? Então é uma doença que tem essa evolução bem linear com a progressão de 1 ponto por mês. E professor, que a gente conversou no coisa, a gente pensando no protocolo para fazer essa avaliação do paciente, você acredita que, com relação ao profissional que faz a avaliação, você orienta que seja sempre o mesmo médico fazendo a avaliação ou pode ser médicos diferentes? Assim, eu acho que metodologicamente o mesmo médico acho que seria melhor, mas a gente vai ter que ver, porque, enfim, eventualmente, né, vai ter situações que, por alguma razão ou outra, então o que a gente talvez pudesse fazer é estabelecer um grupinho, né, que a gente tivesse uma discussão pré-estudo, para homogeneizar e tudo. Essa escala, eu não acho que é um grande problema, porque é uma escala muito simples, é uma escala muito funcional. Mas outras medidas de desfecho que a gente vai usar, que envolvem examinar a doente, aí eu acho que a gente pode ter um ruído um pouquinho maior, e aí eu acho que seria bom a gente definir o grupo, né, quer dizer, poucas pessoas, mas a gente definir esse grupo para tentar homogeneizar ao máximo, exato. Né? Porque se mudar um ponto na escala, mudar um ponto na escala faz uma percepção faz toda a individual. diferença, toda a diferença. Porque se você antes na teoria muda um ponto por mês, mas esse ponto foi pela julgamento do avaliador, não pela clínica. Então a gente precisava, eu acho que ter esse cuidado, né, de... Vou fazer um grupinho também, porque vai que o médico morre e acaba tudo. Não funciona mais. Só sair. Não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, gente, e assim, então, em relação à questão do diagnóstico da doença, né, então, assim, tudo começa na avaliação clínica, obviamente, mas assim, a gente precisa, enfim, ter alguns exames complementares para ter esse diagnóstico fechado. Lembrando que assim, a rigor, o diagnóstico geral é um diagnóstico de exclusão, né? Então a gente não tem um marcador ainda, como a gente tem com doenças como, sei lá, diabetes, né, que você vai lá e põe uma exame de sangue idosa, ou mesmo lesões como esclerose múltipla, que faz a ressonância, vai ter uma lesão. Então, é um diagnóstico de exclusão. A gente precisa então ter, é muito claro que nós precisamos fazer exames desses pacientes para realmente descartar outros diagnósticos, né, que possam simular ela, tá certo? E aí, juntando isso com o quadro clínico evolutivo, a gente faz o diagnóstico então da doença, né? Então, na prática, quais são os exames que a gente tem que ter? Assim, é obrigatório, né? Isso é sine qua non. A epidemiografia, que é o principal exame, né? Então, essa sim tem um padrão mais específico, quando a gente encontra alguns achados no exame, a gente direciona muito o diagnóstico direto, né? E um exame de imagem, que é a primeira imagem que envolve o crânio, né? Geralmente coluna cervical, né? Por quê? Porque um dos diagnósticos que pode simular ela são lesões compressivas de medula cervical, né? Por hernia de disco, por osteoartrose, tá? Então, isso é fundamental. E além disso, sim, é fundamental fazer alguns exames assim, de triagem laboratorial, né, geral, né, grama, provas inflamatórias, enfim. E para casos selecionados, alguns testes mais específicos, isso aqui é bem pouco frequente, a gente precisa fazer, né, para a parte autoimune, para a parte genética, enfim. Mas isso é para casos bem selecionados, né. Os dois exames fundamentais são eletromiografia e ressonância, tá? Então, a eletromiografia dos dois é o exame mais importante, né? Tem que ser um exame bem feito, um exame abrangente, em que a gente vai avaliar, então, toda a musculatura do indivíduo, basicamente, né? Braços, pernas, região de cabeça, pescoço, enfim. E lembrando que assim, a eletromiografia serve para quê, em linhas gerais? Ela é capaz de mostrar para a gente a lesão do neurônio motor inferior. Então, lembra do primeiro e do segundo neurônio? Então, o segundo neurônio eu posso usar a eletromiografia para ver. Então, é o melhor exame para avaliar isso, tá? Então, mas então eu posso fazer diagnóstico só com a eletromiografia? Não, por quê? Porque a eletromiografia não vê a lesão, não vê sinais do neurônio motor superior, entendeu? Então é por isso que ele é um ótimo exame, mas sozinho também não dá conta do recado, entendeu? Então, para a gente avaliar a lesão do neurônio motor, bom, aqui só vou mostrar alterações que a eletromiografia pode trazer para a gente, né? Fasculações são um achado importante, enfim. E para avaliar as lesões, a alteração do neurônio motor superior, o que a gente tem de recurso? Avaliação clínica, né? Então, reflexo, betons, enfim, isso é o que se faz até hoje, como sendo um marcador de lesão do neurônio motor superior, e a imagem começa a entrar nessa história. Então, a ressonância magnética, a gente pode então encontrar, por exemplo, alterações como essa que está aqui. Vocês conseguem ver? Isso aqui é uma sequência chamada de flare, né? Então, então aqui, ó, quem não está perto? Esse aqui é o seguinte, ó, esse aqui é o chamado sulco central, né?
Então aqui a gente tem o giro pré-central e o giro pós-central. O giro pré-central é o córtex motor primário, é o local lá onde sai o neurônio motor, tá certo? Então o que a gente observa? Em alguns pacientes com ela, vocês observam que assim, ó, vocês conseguem ver essa imagem branquinha desenhando aqui o giro? Então essa imagem branquinha no giro e o córtex fica mais escurinho. Quando a gente encontra isso aqui, esse hipersinal que a gente chama de giro pré-central, é um dado super interessante que reforça o diagnóstico dela para a gente. A pena é o quê? Que nem todo mundo tem, né? Quer dizer, então, você vai ter pacientes que você tem, né, que sinais clínicos variam, neurônio motor superior e tal, mas a imagem não mostra. E por que isso acontece na imagem? Porque falta neurônio? Aqui é um sinal de gliose, é um sinal de que houve perda de neurônio, houve uma espécie de inflamação e o tecido se reorganizou, fazendo uma espécie de uma cicatriz. Tá, ali, e se eu colocar neurônio aí de volta, a imagem voltaria normal? Possivelmente, tá? Então, assim, existem técnicas de imagem avançadas, são as coisas que eu trabalhava de campo de pesquisa, né? E que acabam sendo cada vez mais interessantes. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo um negócio que chama tractografia, né? Que é o chamado de DTI, Diffusion Tensor Imaging, né? Então, aqui é o quê? É uma coisa que você não consegue, nos exames de imagem de rotina, isso não é feito, né? Isso é bastante avançado. E você consegue literalmente reconstruir na ressonância o trato piramidal. Então, eu passo a ver, literalmente ver, enxergar o neurônio motor superior, né? E eu consigo, a partir daí, então, quantificar a integridade dele, né? Em termos de volume, né? Se diminuiu de volume, se perdeu o número de axônios ali, eu consigo também quantificar, entendeu? Então é um negócio que realmente é bem interessante, isso está naquela fronteira, né? Saindo da pesquisa para virar uma coisa de uso clínico. Ainda, nos guidelines e tal, ainda não está como um marcador ainda. Mas como a gente está fazendo pesquisa... Sem dúvida, eu acho que é uma ferramenta super interessante. Só para dar assim, um flavor de como isso pode ser interessante, ó. Isso é terrível. Isso aqui é uma coisa que a gente fez com a tese de doutorado na minha, que a gente acompanhou esses doentes com ela, né? Foi um segmento longitudinal, então a gente seguiu esses doentes ao longo eles vieram no tempo zero, a gente fez imagem com 0, 6 meses e 1 ano. Tá? Só para vocês terem ideia, a gente começou esse estudo com 80 pacientes. Ao final de 1 ano a gente conseguiu reavaliar 30. Né? 50. Né? Não vou dizer que todos morreram, mas muitos chegaram ao ponto que ficaram em ventilação, né? Então, tráqueo, com bipapo contínuo, que aí não conseguiu mais entrar na ressonância e a gente acabou perdendo esse dado. Então, pra vocês terem uma ideia como é um negócio brutal, assim, essa doença. Né? E aí, em geral, assim, só para vocês terem ideia, como assim, ó, visualmente, a imagem desses pacientes, ela não tinha grandes achados, assim, como um grupo, né? Alguns tinham aquele hipersinal que vocês viram, mas quando a gente migra para fazer a avaliação com a tratografia, olha como fica literalmente tudo alterado, né? Então, ou seja, é uma maneira de você ver, além do que a análise qualitativa, aquela do laudo da ressonância vê, entendeu? Então, ele mostrando claramente, ó, uma degeneração exatamente nas regiões motoras desses pacientes, tá? E aí, uma coisa que foi legal nesse estudo foi a avaliação de quão sensível isso é, né, para a gente fazer um tracking da progressão da doença, né? Então, a gente acabou fazendo uma avaliação de quais seriam dentro da imagem, né, medidas de volume, de essa coisa do trato, de substância branca, enfim, de tudo isso aí que a gente avaliou, o que seria mais sensível para você documentar a progressão de doença. Então, ali é uma medida que a gente consegue mostrar o effect size, né, o response lá. Então, vejam, a escala SPRS foi uma medida interessante, né, para ver progressão. E das coisas de imagem, olha que interessante, a área da medula. Então, por isso que a gente falou sobre incluir a área da medula como sendo um marcador, né? E a ideia é muito simples, né? Quer dizer, a medula cervical, aqui em cima, é a transição, é quando acaba o cérebro e começa a medula. Ali onde estão passando aqui, as veias motoras, né? Então, se eu perco muito neurônio motor, o que eu vou ter para a medula? A medula vai literalmente encolher, né? E é isso que a gente consegue mostrar, que não só encolhe, mas encolhe de uma maneira muito rápida, tanto é que você consegue mostrar isso num estudo de 1 ano de evolução, né? A parte de substância branca também teve, quer dizer, foi sensível para você, mas foi menos sensível, né? Então, acho que a gente tem que fazer, mas eu apostaria realmente na medula como sendo um marcador de imagem interessante para a gente ver, né? E legal porque, assim, além de ter ela se correlacionou com a progressão da escala. Então, nesse ponto a gente consegue ver, quer dizer, que a taxa de variação da área da medula se correlaciona com a taxa de variação da escala clínica. Você consegue ver isso? Né? Tá? Que aí ele é estatístico, né? Então, porque aquelas bolinhas ali, bonitinho, né? Bom, e assim, então, só para a gente resumir, quer dizer, então, em linhas gerais, a questão do diagnóstico da doença, né, como a gente conversou, ressonância eletromíonica, existem alguns guidelines, né, então, para o nosso critério de inclusão, nós vamos utilizar esse critério, que é o Standard of Care, né, que é o critério chamado critério de escorial, né, em que você vai ter critérios lá clínicos e eletrofisiológicos, e você consegue, então, definir os pacientes em diferentes estratos. Então, você vai ter a ela definida clinicamente, a ela clinicamente provável, clinicamente controle laboratorial e a ela possível. Então, são os 4.
Então, na maior parte dos estudos, o corte, né, para definir seriam as formas prováveis para cima, né? Então, aí são um grupinho que para trás é o que tem sido usado. Alguns estudos realmente incluem elas possíveis também, que seriam pacientes que, na verdade, não têm ainda todos os critérios. Eu não acho que isso vai ser um problema, a gente não vai ter, acho que não vai ser um benicho recrutamento, a gente vai ter muito paciente que vai querer entrar, então acho que não vai ser um grande problema nessa questão do recrutamento. Bom, e aí só para a gente chegar na parte final, encerrar, tratamento, né? Quer dizer, só para vocês terem ideia como é que é o gap que a gente tem aí. Então hoje, para vocês terem ideia, quer dizer, a gente tem 3 drogas aprovadas para o tratamento de ELA, tá? Isso considerando agências, quer dizer, a Anvisa e o que tem fora do país, né? Então no Brasil só tem uma droga que é o Riluzol, tá certo? Nós vamos ver depois o que ela faz, qual é o efeito que ela tem. E fora a gente tem mais 2 drogas, o Edaravone e o que chama Nuedexta, né? Bom, dessas 3, só como comentário, o Nuedexta, assim, embora esteja aprovado para ela, ele é uma droga para tratamento sintomático. Então não tem intenção, não tem evidência nenhuma que ele mude o curso da doença, né? O que é que ele faz? Naqueles pacientes que têm alteração muito preeminente de garganta, aqueles bulbares que a gente comentou, ela parece melhorar um pouquinho a função bulbar desses pacientes, mas enfim, é uma melhora de sintoma, não é uma droga que tem a perspectiva de mudar o curso de doença. Tá? As duas que teoricamente têm essa perspectiva são Riluzol e Edaravone. Vocês vão ver como é o frustrante o resultado dessas drogas. Mesmo tendo sido aprovadas, é um negócio assim que é triste a gente ver. Bom, Riluzol. A Riluzol é uma droga que está aprovada pela FDA em 96, né? Foi uma droga, enfim, era da Sanofi que desenvolveu essa droga, foi um estudo francês, né? Na época lá. Bom, a ideia é que essa droga atua como? Ela é um inibidor de liberação de glutamato. Lembra que a gente comentou sobre o mecanismo de ação? Quer dizer, uma das teorias é que a gente tem um glutamato em excesso, né? Na conexão do primeiro com o segundo neurônio, e esse excesso de glutamato levaria a um aumento da entrada de cálcio no neurônio, que mataria o neurônio a longo prazo. Então, a ideia do glutamato é bloquear essa liberação de glutamato, né? O fato é que, enfim, os estudos clínicos mostraram uma diferença, vocês percebem que as curvas aqui, né, tem uma certa diferença em termos de sobrevida, e na média, né, quer dizer, a meta-análise dos estudos mostra que um ganho em torno de 3 a 6 meses de sobrevida. Tá? Nada. Super resultado. Nada, né? Na prática, Tá? Então, assim, é uma droga oral, uma droga de, enfim, uso é tranquilo, não tem grandes problemas e tal, mas, enfim, é quase como placebo. E a segunda droga, né, que é mais recente, né, chama Edaravone. Né? Então, Edaravone é uma droga japonesa, é um antioxidante, né, que já está em uso no Japão há alguns anos para AVC. A indicação em bula era para uso em AVC, fase aguda de AVC. E aí eles fizeram então um estudo para tentar, enfim, uma nova indicação, né, que foi no caso a ela. Tá? Então, basicamente, todo o desenvolvimento clínico dessa droga foi feito no Japão. E aí já tem até um concern, assim, que a gente não sabe se, por exemplo, é asiático, né, em termos de farmacocinética, se tem alguma diferença com o caucasiano, mas enfim, foi feito no Japão. A ideia dessa droga assim, é que ela seja um antioxidante. Né? Ela é um scavenger de radical livre, né? Então é um antioxidante bem geral, assim. E a ideia então, assim, essa droga foram feitos 3 ensaios de fase 3 com essa droga, na verdade, um fase 2 e 2 fase 3. No primeiro fase 3 foi negativo, o resultado foi negativo, mas no pós-hoc eles viram que parecia que um subgrupo, a coisa que funcionava, então eles fizeram um outro fase 3, aí com esse critério de inclusão mais restrito, que é isso que está mostrado nessa publicação, que foi o que motivou a aprovação pelo FDA. Né? Então, basicamente, o que eles pegaram pacientes com um grupo muito peculiar de pacientes com ela. Então, tinham que ser pacientes com menos de 2 anos de doença, tá? Que tinham que ter uma pontuação na escala NSFRS, tinham que ter pelo menos pontuação 2 em todos os 12 itens, então veja como já restringe demais, né, o perfil dos doentes, tá certo? Eles tinham que ter função pulmonar, né, que é outro mercado que é importante, acima de 80% do CVF, e, paradoxalmente, eles tinham que ter uma progressão relativamente rápida. Então, isso é uma coisa que eu acho que nós vamos ver depois no gráfico, é interessante. Antes de fato randomizar, eles fizeram um período de observação de 12 semanas, para garantir o quê? Que nós estávamos falando de pacientes que progrediam em 12 semanas, entendeu? Para evitar a inclusão no estudo daqueles doentes que tinham progressão lenta. Então, houve essa avaliação inicial. Então, quem progrediu em 12 semanas, pelo menos, acho que pelo menos 3 ou 4 pontos, aí foi incluído. 1 a 4 pontos, aí foi incluído, entendeu? Tá? Então, acho que isso é uma coisa que a gente começou e acho que seria interessante a gente seguir para poder ter esse cuidado, né, de criar os doentes. Mas, enfim, então, eles fizeram então, um estudo com droga placebo 1 para 1, acho que foi 68 que concluiu o estudo no braço placebo e 69 no grupo tratado, né? E seguiram esses doentes por um período aí ao longo de pouco mais de 6 meses, né?
desfecho primário foi o quê? Foi a taxa de piora da escala de SFRS. E aí, vocês estão vendo o resultado. Né? Então, nesse estudo, sequer houve impacto em sobrevida, né? Porque se mostrou que a droga, nesse subgrupo de doença, retardou um pouco a progressão da doença quando a gente considera a piora na SFRS. Tá? Então, quer dizer, também é um negócio marginal, é um negócio assim, realmente muito, muito discreto. Pensando em termos de Brasil, assim, essa droga não está aprovada no país, então, né, a gente até tem alguns doentes que estão usando, enfim, tá, mas assim, é um negócio muito complexo. É uma droga que tem que ser feita por via endovenoso, né? São 10 dias de infusão diária, então, depois são 10 dias de pausa, depois tem que fazer 10 dias de infusão. Então, para um doente reabilitado, isso é um negócio que é bem pouco, assim, né, interessante. Mas, enfim, então é que a gente tem isso, em termos das duas drogas que teriam efeito de custo de doença semelhante. Bom, aí lembrar o seguinte, fora essa questão assim, das drogas, então, existem algumas coisas que a gente também faz no manejo desses pacientes que são super importantes e que também tem que ser contempladas, acho que, na questão do desfecho. Né? A principal delas é a questão respiratória, né? Que mata esses doentes aqui. É falência respiratória restritiva, eles não conseguem ventilar porque não tem mais músculo, né, para expandir o pulmão. Tá? Tanto que assim, uma das coisas que a gente sabe, que a coisa hoje em dia, a coisa que mais muda a respiratória da doença é o quê? É a introdução em tempo hábil de suporte ventilatório não invasivo. Né? Então, mais do que Riluzol, do que Deravon, hoje, se a gente tivesse que dizer, olha, o que muda a doença é você introduzir BIPAP no tempo adequado. Né? Isso aumenta a sobrevida em 19 meses. Tá? Tá? Quer dizer, bem mais específico do que a gente tem em relação às drogas. Certo? Então, tanto que assim, na rotina desses doentes, o que a gente faz? Avaliação neurológica sistemática e toda consulta eles têm que fazer uma prova de função pulmonar com avaliação de capacidade vital forçada. Em todos os trials, esse é um desfecho secundário. Tá? Houve um trial, que é o trial com tirazentiv, né, que é uma droga que tem uma espécie de anabolizante para o músculo, tudo, onde o desfecho primário foi o próprio CVF. Né? Mas, enfim, na maior parte dos estudos foi um desfecho secundário, o CVF, que seria a capacidade vital forçada, que eu acho que a gente precisa também incluir. Né? Bom, um outro ponto importante também, quer dizer, junto com a questão respiratória, é a questão nutricional, a gente já conversou, né? Quer dizer, eles fazem essa alteração, eles desnutrem muito, né? Um, porque perdem músculo, né? Eles têm uma atrofia muscular pela doença, então perdem massa magra, e segundo, que como eles têm a disfagia, eles não conseguem deglutir, então é um negócio realmente brutal. Eu acho que além desses dois fatores de perda de massa muscular e de disfagia, né? Que é essa questão do engasgo, eles parecem ter também um ajuste, né, anormal do termostato hipotalâmico, então eles parecem ter um shift para uma taxa metabólica maior. Então, além dessas duas coisas, também tem um componente de perda por lesão primária do hipotálamo. Então, em resumo, quer dizer, a questão nutricional é um problema desses doentes também. Tá? Então, a gente acaba tendo que manejar isso ao longo da doença, tudo, né? E é uma coisa que também acho que a gente pode considerar como desfecho, eu acho. Talvez considerar uma massa corporal ou massa corporal modificada, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente está falando em perda muscular, né, da questão pulmonar, eu vi um ensaio com célula-tronco, mas aí autóloga, que fazia administração das células no músculo e coisa, nos músculos. Nesse caso, se a gente tiver uma atividade cerebral de reposição neuronal, nós vamos ter mudança nessa questão de força muscular? Assim, ou a gente vai retardar ou vai diminuir a degeneração muscular? A rigor, assim, o músculo, né, para a questão muscular, o que é mais importante é o neuromotor de baixo. Então, se a gente conseguir de alguma maneira atuar na reposição do neuromotor inferior, isso vai ser mais importante. Porque o neuromotor de cima, ele tem um papel, mas é indireto, né, quer dizer. Então, eu acho que pensando na questão muscular, especificamente, a gente precisaria ter um efeito sobre o neuromotor inferior ao nível da medula espinal. Aí a gente conseguiria ter, acho que, um resultado melhor em termos de ganho de massa, etc., do músculo. O problema é fazer a célula chegar lá. Sim. Hã? E com ultrassom, né? E com ultrassom. Bom, mas enfim, então esses dois são pontos, acho que, críticos, né? Respiratório e nutricional. E por fim, né, só lembrar de que, assim, sintomas que a gente tem noção. Então, eles têm vários outros sintomas, tá certo? Fazem parte do cortejo, né? Então, aqui a gente acaba manejando. O que a gente faz na prática é isso, na verdade, nesses pacientes, né? É manejar sintomas para que tenham melhor qualidade de vida, né, ao longo do tempo que eles têm. Então, manejo de dor, manejo da questão do sono, né? Muitos deles têm sono, né? Por vários fatores, por não conseguirem se mexer, etc., né? Alterações de produção de saliva, câimbra. Então, isso aqui a gente consegue manejar com vocês tranquilamente.
Eu não sei quanto isso vale a pena a gente colocar como um desfecho, né? Talvez como pelo menos um checklist, talvez para perguntar se tem, se não tem, né? Então, quando a gente fala em Huntington, a gente não tira o tratamento de base do paciente. Ele mantém todo o tratamento que é necessário de base para esses sintomas, né? Isso é só registrado para você ver o que ele tomava, o que ele estava fazendo uso, se ele ampliou o uso durante o estudo ou se ele reduziu o uso. Esse é o endpoint, né? Medicação concomitante. Acho que a gente precisa capturar esse dado de alguma maneira, assim, perguntar pelo menos se tem, se não tem, né? Tudo. O que ele está fazendo. Porque para algumas coisas a gente tem inclusive escala, né? Tem escala para dor, tem escala para insônia, tem escala para cânibal, então realmente tem tudo como a gente quantificar. Assim. Bom, eu acho que esse era o último, né? Então acho que era mais ou menos esse overview da doença. Não sei se tem alguma coisa aqui. Vamos agradecer pela aula.